Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia e especialista em docência universitária, e estarei com vocês numa aula muito legal sobre a Revolução Industrial, um assunto de extrema importância. Ok? Vamos lá. Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais. Grande parte dos produtos que nós consumimos são industrializados, certo? Desde produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial nos dias de hoje que nós temos. Tá? A Revolução Industrial começou no século XVIII na Inglaterra. Com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. Então, nem tudo foi só maravilhas. Objetos simples, sofisticados e artificiais. Né? Se a gente analisar os celulares que nós utilizávamos há 15, 20 anos atrás, muito simples. E os que nós utilizamos hoje, né, são extremamente sofisticados. Venha comigo na lousa aqui e olhe aqui alguns exemplos. Aqui um telefone que usávamos aí há 15 a 20 anos atrás. Esse aqui é um telefone que utilizamos atualmente. Viu a evolução? Vamos lá. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura para a indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial, ela nasceu na Inglaterra na metade do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Quais foram as principais características da Revolução Industrial? 1. Surgimento das fábricas. 2. Produção em série. E 3. Trabalho assalariado. Confira na lousa aqui comigo. Temos um exemplo aqui de como era uma indústria na Inglaterra no século XVIII. E eu sugiro para vocês assistirem um filme chamado Tempos Modernos. É um filme do Charles Chaplin que explica muito bem como era a vida nas fábricas. É um filme que ele era um funcionário dessa fábrica. Muito legal esse filme, um filme muito didático. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes. Quais foram as classes que surgiram com a industrialização? 1. Os empresários. E 2. Os operários. Esses operários eram conhecidos como os proletários, ou trabalhadores assalariados, que possuem apenas força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadoria em troca de um salário. Então, os proletários eram quem? Os pobres da época. Já os empresários são conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Então, empresários ricos, proletariados pobres, ok? Com a industrialização, com a indústria, a Inglaterra saiu na frente. A Inglaterra, por que ela saiu na frente no século XVIII? Por que esse país foi escolhido para ser o berço da Revolução Industrial? E não qualquer outro país no mundo aí, de forma aleatória. Veja bem, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral. Qual que era a matéria-prima que se utilizava na época? Carvão mineral. A principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. 2. Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, que era o quê? A principal matéria-prima da época, utilizada neste período. Depois, número 3, a Inglaterra possuía uma mão de obra em abundância. Desde a lei dos cercamentos de terras, também favoreceu a Inglaterra. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas no século XVIII.
Outro quesito que a Inglaterra saiu na frente, a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. E, por último, o mercado consumidor inglês favoreceu esse pioneirismo, porque contribuiu fielmente. Então, por que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial? Olha, tinha fonte de energia, que era o carvão mineral. Tinha matéria-prima, que era o minério de ferro. Tinha mão de obra abundante. A burguesia tinha capital para comprar fábrica, para comprar matéria-prima, para comprar fábricas e para pagar trabalhadores. E sim, tinha um mercado consumidor muito promissor, um mercado consumidor com alto poder aquisitivo. Certo? E as máquinas? Olha aqui no quadro comigo como eram as máquinas. Olha aqui, vou circular ela aqui. As máquinas, o primeiro ramo industrial a utilizar as máquinas foi a área de fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato e vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Então, essa aqui foi a primeira máquina que atraiu a atenção dos empresários ingleses para aumentar o capital. Desenvolvimento tecnológico. Depois, tivemos todo aquele desenvolvimento tecnológico, se tratando de transportes e máquinas, da substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados e queda no preço das mercadorias, que acelerou o ritmo da produção. Então, com esse desenvolvimento tecnológico, trouxe o quê? Transporte e máquinas, para escoar a produção, ficou muito melhor. Substituição do homem pela máquina, que barateou o custo de produção. Se barateou o custo de produção, com certeza aumentou-se as vendas, né? O preço mais barato, ficou tudo muito melhor. Tranquilo? Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados. Além de ser chique para a época, o tecido de algodão ele era de uma qualidade excepcional. Ok? Havia grande aceitação desse produto nas colônias e não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Então, galera, a Inglaterra estava com a faca e o queijo na mão e começou a querer, né, dominar o mundo industrial. Os capitalistas deste período, capitalistas eram quem? Os empresários, os ricos, os donos dos meios de produção. Eles estimulavam financeiramente os inventores para que superassem a forma antiga de tecer e fiar. Então, eles pagavam muito dinheiro para quem tivesse uma nova maneira ou descobrisse uma nova máquina para fiar, para tecer. E isso, os grandes inventores ficavam trabalhando nesses projetos dioturnamente para o quê? Conseguir ganhar esse dinheiro aí dos capitalistas, dos empresários. E foi nesse cenário que um carpinteiro chamado James Hargreaves, ele inventou o Spin Jenny, que foi uma máquina hidráulica de fiar. Olhe ela aqui, confira comigo no quadro. Esta máquina aqui, esse cidadão foi o inventor. Ele inventou essa máquina hidráulica de fiar. Esse cidadão ele ficou milionário com sua invenção na época. Todas as invenções elas não pararam por aí. Em 1777, Samuel Crompton, ele criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos leves. Depois, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, que foi um invento extremamente importante. Depois, em 1807, foi inventado o barco a vapor. 1814, inventada a locomotiva. E essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores, porque elas são complicadas. Enquanto isso, no período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo compostas por 3 partes: motor, transmissão e as ferramentas. Ok? Durante a Revolução Industrial, ocorreu uma divisão no trabalho. Cada operário executava uma tarefa. Um
Uns apenas apertavam parafusos, tá? Outros faziam um outro tipo ali, mas cada um fazia apenas uma etapa no processo produtivo. Em Londres, houve um aumento da população que chegou a triplicar devido às fábricas, consequentemente o número de operários. Vale ressaltar que em 1831 a 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas, que para a época era uma coisa absurda. Como era o cotidiano desses operários? Como que esses operários que trabalhavam nessas fábricas no início da Revolução Industrial viviam? As condições dos operários não eram nada fáceis. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas por dia, com 2 pausas controladas rigorosamente. Trabalhar 18 horas por dia é complicado. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. Crianças a partir de 6 anos eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem, por isso era a mão de obra preferida dos patrões. Que situação complicada, hein? E as leis trabalhistas para este povo? Vamos lá, não havia na Inglaterra leis trabalhistas. Não havia direitos sociais, descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde. Não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro-acidentes, não havia direito à greve, não existia hora extra adicional, não existia fundo de garantia por tempo de serviço, entre outras coisas mais, não tinha direito nenhum. Surgiu-se um movimento chamado ludismo. Foi um movimento na Inglaterra em 1811 que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. A galera achava que com as máquinas não iria precisar de mão de obra e todo mundo ia ficar desempregado, tá? Que se ia acabar com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época ele ainda afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas, baseado na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que isso não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Bom lembrar disso. Depois teve um movimento cartista, que foi organizado pela Associação de Operários, que exigia melhores condições de trabalho e fim do voto censitário. Destacava-se ainda a formação de associações denominadas trade unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. Com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. Esses operários se uniram em luta contra as péssimas condições de trabalho que eram submetidas nas fábricas, com o objetivo de ampliar a sua participação política. Em 1838, redigem a Carta do Povo, um documento que exigia o voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. O primeiro documento que ajuda o trabalhador é a Carta do Povo. Depois, as leis trabalhistas no final do século XIX. Redução da jornada de trabalho para 10, 9 e 8 horas de trabalho. Regulamento do trabalho da mulher e do menor. Proibição do trabalho para menores de 14 anos. Instituição do salário mínimo. Instituição do descanso semanal remunerado. Direito a férias. Direito à aposentadoria, direito de greve e legalização dos sindicatos. Ou seja, as leis trabalhistas começam a existir e ficar melhores somente a partir do século XIX. Ok? Essa Revolução Industrial, ela ocasionou problemas sociais.
Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, encontramos os seguidores do liberalismo econômico. Vamos explicar agora o que é liberalismo econômico. Por outro lado, houve a preocupação do ponto de vista dos operários, e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de organizar a sociedade. Nessa ala encontramos os socialistas e os anarquistas. Veja bem, o que seria o liberalismo econômico? O liberalismo econômico tem por objetivo defender o livre comércio entre países, a não intervenção do Estado na economia e a livre concorrência. Confira comigo na lousa, preste bem atenção nesse item B aqui, ó. A não intervenção do Estado na economia, os problemas que isso trouxe. Quais eram os principais defensores do liberalismo? Adam Smith, segundo ele, que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu próprio interesse. Então, Adam Smith é o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico sobre o liberalismo econômico. E ele, Adam Smith, acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. Será que está certo? O Estado não intervir em quase nada? A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda de preços das mercadorias, mas também às constantes inovações tecnológicas na ânsia de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Será que Adam Smith está certo? Vamos analisar. Já temos o Charles Fourier. Olhem comigo na lousa aqui, Charles Fourier, este colega aqui. Ele fala que sobre o socialismo utópico. No primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos, porque traziam soluções criativas, mas difíceis de pôr em prática. Para Charles, a sociedade deveria ser organizada por falancérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. E o que se produzisse pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos entre si. Com isso, se implantaria o socialismo em todo o país. Por que fala utópico? Isso aqui é impossível. Aliás, até os dias de hoje foi impossível disso acontecer. Ok? Já teve o cidadão que queriam instalar até o anarquismo, ok? Um dos principais pensadores anarquistas foi Mikhail Bakunin, que criticava duramente a divisão de classes, a exploração do trabalhador e os meios de produção concentrados nas mãos de poucos. Ele acreditava que uma sociedade onde houvesse igualdade, onde as pessoas se desenvolveriam bem melhor. O anarquismo defendia a destruição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. O russo Mikhail criticava as ideias de Karl Marx. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes europeus do século XX. Vale ressaltar que as ideias anarquistas entusiasmaram o movimento operário brasileiro nas décadas do século XX. Será que o Estado mínimo, ele consegue alguma coisa? Veja bem, confira comigo na lousa. Lembra que eu risquei aqui o item B, a não intervenção do Estado? Muitos países passaram a utilizar esse liberalismo econômico, inclusive os Estados Unidos da América. Eles interviam pouquíssimo na economia. Mas o que aconteceu? O Estado intervindo pouco na economia, as indústrias, as empresas, os capitalistas, né, estavam fazendo o que queriam com a economia, sem se preocupar com as futuras gerações ou o que o futuro poderia reservar. Olha aqui no quadro o que aconteceu em 1929. Tivemos
a quebra da Bolsa, a crise de 29. Foi aqui que esse liberalismo econômico ele foi substituído, que iremos falar disso numa outra ocasião, mas falar, peraí, quando deixamos as indústrias fazerem o que elas bem entendiam, trouxe problema. Então o Estado agora ele vai ter que passar a controlar ou a intervir ou a fiscalizar algumas coisas aí na economia, para não termos mais problemas, tá? Então, olha aqui no quadro, o Adam Smith, essa ideia de Adam Smith, ela não foi tão legal, porque ela teve um problema, que foi a crise de 1929, ok? Quando nós falamos da Revolução Industrial, temos que analisar o seguinte, ela foi dividida em 3 fases. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, certo? Que nós temos que analisar com muita atenção. Primeira Revolução Industrial. Vou escrever aqui no nosso quadro as 3 revoluções industriais aqui. Veja bem. Primeira, segunda e a terceira Revolução Industrial. Para a geografia, o que é importante nós sabermos? Primeira Revolução Industrial, qual foi a matéria-prima? Qual foi a matéria-prima utilizada na primeira revolução? Carvão, mineral. Ok? O que se produzia? Indústria têxtil. Onde isso aconteceu? Na Inglaterra. Certo? Segunda Revolução Industrial. Qual foi a fonte de energia? Petróleo e energia hidrelétrica. Qual que era a principal indústria? Automobilística. Onde isso aconteceu? Países da Europa, Estados Unidos e Japão. Terceira Revolução Industrial, onde ela aconteceu? Em todo o mundo. Vamos preocupar com o tipo de fonte de energia e o que se produzia? Não. Aqui, o mais importante para a terceira Revolução Industrial foi o quê? A adoção da tecnologia. Ok? E assim, nós temos as principais características para que nós estudaremos na geografia para a Revolução Industrial. Vocês vão analisar algo a mais nas revoluções industriais em história, tá? Mas para a geografia, nós precisamos saber isso aqui. As 3 revoluções, que a Revolução Industrial, ela foi dividida em 3 fases. A primeira aconteceu apenas na Inglaterra. Eles investiam fortemente na indústria têxtil e fonte de energia, carvão mineral. O que isso trouxe de problema ambiental? A queima do carvão mineral, ela emite muito mais poluentes na atmosfera do que a queima do petróleo. Isso causou o quê? O início dos grandes problemas ambientais mundiais. Foi aqui, na Inglaterra, que nós tivemos a primeira chuva ácida do planeta. Ok? Essa primeira Revolução Industrial, ela não trouxe divisão de bens. Ela deixou o quê? Os operários extremamente ricos e os proletários cada vez mais pobres, que eles trabalhavam até 18 horas por dia e o salário que eles recebiam mal davam para alimentar as suas famílias. Foi um período de muita dificuldade e que levou muita pobreza à grande maioria dos europeus, mais precisamente dos ingleses. Segunda Revolução Industrial. Aí o carvão mineral, ele já começou a ficar escasso. Tivemos a descoberta do petróleo e da energia elétrica, ok?
o petróleo, né, começou a ser explorado e deixando as nações produtoras de petróleo cada vez mais ricas, ok? Olhe só, como nós estávamos com essa produção de petróleo em alta e as empresas petrolíferas passaram a ser as mais lucrativas do mundo, nada mais normal do que eles investirem o quê? Na indústria automobilística. Eles quererem vender o seu petróleo para todos os consumidores aí. Então, os carros passaram a ser movidos aí a gasolina. No entanto, o carro era movido só a diesel. Depois, a própria indústria do petróleo deu um jeito de fazer ele ser movido a gasolina. Porque quando se faz diesel, você separa a gasolina. E a gasolina era simplesmente jogada fora. Ok? Então, essa indústria automobilística, ela passou a ser extremamente forte. E essa indústria automobilística, se eu analisar aqui, ó, onde eu tinha Europa, Estados Unidos e Japão, ou seja, os maiores consumidores e produtores e vendedores de carros do mundo. Lembrando que nos Estados Unidos e Japão e Europa temos as grandes marcas de carros do mundo. Né? Estados Unidos aí conta com Ford, Chevrolet, na Europa temos aí Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, Citroën, Ferrari, Lamborghini, Maserati, por aí vai. E no Japão temos Honda, Yamaha, Toyota, Kawasaki, Suzuki e por aí vai. Então, essa questão de mudar o nosso jeito de locomover através do setor automobilístico, isso tudo foi onde? Com a segunda Revolução Industrial, que deixou de ser apenas na Inglaterra e passou por vários países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Ok? E a terceira Revolução Industrial, ela já abrangeu todos os países do mundo, né? Que hoje nós temos países aí subdesenvolvidos, arcaicos, que têm ali algumas multinacionais ou transnacionais querendo aproveitar aquela mão de obra barata, ou até mesmo, às vezes o país não tem indústria, mas ele tem matéria-prima, que onde é extraída essa matéria-prima e é levada para outro país desenvolver essa matéria-prima e produzir um produto acabado com alto valor. Um grande exemplo são os diamantes. Um filme muito massa que eu indico a vocês é O Diamante de Sangue, que vai falar este exemplo. Temos países na África que não têm indústria, mas produz diamantes. Esses diamantes eles têm saída de lá como matéria-prima, vai para grandes indústrias de joias na Inglaterra, na Europa, e de lá é vendido para todo o mundo. Ok? E a terceira revolução é isso. Todo país, todo mundo, ele participa do processo de revolução industrial, mas cada um à sua maneira. Uns produzindo apenas matéria-prima, outros apenas industrializando matéria-primas, outros fornecendo simplesmente mão de obra barata, outros simplesmente tem as indústrias lá para ficar toda a poluição e por aí vai. Então, todos os países hoje participam do processo produtivo, mas cada um à sua maneira, ok? E o que vai determinar os preços destes produtos industrializados aí é simplesmente a lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. Quanto mais se produzir, mais barato fica. Quanto menos se produzir, mais elevado fica o valor. E quem é que vai determinar os preços, então? Então, as indústrias irão determinar o preço de seus produtos, que elas que vão decidir se vão produzir mais ou se vão produzir menos. Ok? Então, essa foi nossa aula sobre a Revolução Industrial. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado.